Meu nome é Rafael, e consegui um emprego como garçom em um restaurante elegante na beira de uma estrada. No primeiro dia, o gerente apresentou o salão e fez um único aviso que parecia não fazer sentido. No canto mais distante havia uma mesa sempre arrumada, com 4 cadeiras, toalha branca e uma vela apagada. Era a mesa 13. Ele olhou nos meus olhos e disse que, acontecesse o que acontecesse, eu nunca deveria atender qualquer pedido vindo dali. Perguntei o motivo, mas ele apenas respondeu que algumas regras existiam para manter os funcionários vivos. Os outros garçons ficaram em silêncio. Um deles fez o sinal da cruz antes de voltar ao trabalho. Achei que fosse uma brincadeira para assustar novatos. Afinal, a mesa permanecia vazia o tempo todo. Na quarta noite, algo estranho aconteceu. Exatamente à meia-noite, a vela da mesa 13 acendeu sozinha. Logo depois, encontrei uma comanda sobre a mesa. Estava escrito: 4 pratos da casa e uma garrafa de vinho. Corri até o gerente. Assim que viu o papel, ele ficou pálido, rasgou a comanda e jogou tudo no forno da cozinha. Minutos depois, outra apareceu no mesmo lugar. Dessa vez havia uma frase escrita no verso: "Não gostamos de ser ignorados." Um garçom veterano pediu demissão naquela mesma noite. Antes de sair, segurou meu braço e sussurrou: "Se ouvir alguém chamar seu nome vindo daquela mesa, não responda." A curiosidade falou mais alto. Resolvi observar a mesa 13 através do reflexo de um espelho atrás do balcão. Pelo espelho, ela não estava vazia. 4 pessoas estavam sentadas em silêncio. Um homem de terno antigo, uma senhora, uma jovem muito pálida e uma criança de cabeça baixa. Quando olhei diretamente para a mesa, ela continuava vazia. Voltei os olhos para o espelho e a criança levantou lentamente a cabeça. Seus olhos eram completamente negros. Ela sorriu e apontou para mim. Na mesma hora ouvi uma voz atrás de mim dizendo: "Garçom, estamos esperando." Deixei a bandeja cair. Nenhum cliente pareceu ouvir aquela voz. Apenas eu ponto naquela madrugada, o gerente contou a verdade. Décadas antes, um incêndio destruiu o antigo restaurante que funcionava naquele terreno. 4 clientes morreram presos no salão junto com um jovem garçom que tentou salvá-los. Desde então, todas as noites eles voltavam para terminar a última refeição. A única regra era nunca atendê-los. Quem servisse a mesa 13 passaria a fazer parte daquele lugar para sempre. Enquanto ele falava, as luzes começaram a piscar. Olhamos as câmeras de segurança. Pela primeira vez, a mesa 13 aparecia ocupada. 4 pessoas estavam sentadas. A quinta figura usava o uniforme de garçom. Exatamente igual ao meu ponto no dia seguinte pedi demissão, mas aceitei trabalhar apenas mais um turno. Quando o relógio marcou meia-noite, o restaurante inteiro ficou em silêncio. A música parou. Os clientes permaneceram imóveis. Então a mesa 13 surgiu ocupada diante dos meus olhos. Os 4 clientes tinham os corpos queimados e olhavam diretamente para mim. A cadeira vazia parecia me esperar. O homem de terno sorriu e disse: "Seu turno começou." Sem perceber, peguei uma bandeja e caminhei até eles, como se alguém controlasse meu corpo. Quando coloquei uma taça sobre a mesa, senti uma mão gelada segurando meu braço. A senhora sorriu e falou baixinho: "Agora você faz parte da equipe." Consegui me soltar e corri até a saída, mas as portas haviam desaparecido. O restaurante moderno começou a se transformar em um prédio queimado. O cheiro de fumaça tomou conta do salão, e gritos ecoavam por todos os lados. Desesperado, pulei por uma janela e acordei horas depois na estrada. Nunca mais voltei ao restaurante. Meses depois, um antigo colega enviou uma foto da escala de funcionários. Meu nome ainda estava nela, mas com uma data de admissão registrada muitos anos antes do meu nascimento. Ao lado havia uma fotografia antiga da equipe. 5 garçons apareciam sorrindo para a câmera. Um deles era exatamente eu. Desde então, evito passar por aquela estrada.
Mas, às vezes, acordo durante a madrugada com a nítida impressão de ouvir uma voz sussurrando perto do meu ouvido: "Garçom, a mesa 13 ainda está esperando." Quando aceitei trabalhar como garçom no restaurante Imperial, achei que tinha encontrado o emprego perfeito. O lugar era famoso pela comida, pelo atendimento impecável e por permanecer aberto até altas horas da madrugada. Logo no primeiro dia, o gerente me entregou um avental e explicou todas as regras. Porém, antes de encerrar o treinamento, fez um pedido estranho. Disse que, se alguma comanda aparecesse sobre o balcão sem que nenhum garçom a tivesse anotado, eu deveria entregá-la imediatamente para ele e jamais tentar preparar o pedido. Achei aquilo curioso, mas não perguntei nada. Na terceira noite de trabalho, exatamente às 2 da manhã, encontrei uma comanda sobre o balcão. Ninguém estava por perto. O papel parecia velho, amarelado pelo tempo, mas a tinta ainda estava fresca. O pedido era simples: uma sopa, pão e café. O nome do cliente chamou minha atenção. Era Antônio Carvalho. Entreguei a comanda ao gerente. Assim que ele leu, seu rosto ficou completamente branco. Sem dizer uma palavra, rasgou o papel e jogou tudo no lixo. Antes de sair da cozinha, apenas disse: "Se encontrar outra, não leia o nome." No dia seguinte, perguntei aos outros garçons quem era Antônio Carvalho. Todos desviaram o assunto. Um deles apenas comentou que aquele nome aparecia de tempos em tempos e que ninguém permanecia muito tempo trabalhando ali depois disso. Na madrugada seguinte, outra comanda surgiu. O mesmo pedido, a mesma caligrafia, o mesmo nome. Dessa vez, antes de entregar ao gerente, resolvi pesquisar rapidamente na internet. Encontrei uma notícia antiga dizendo que Antônio Carvalho havia morrido em um grave acidente de carro há mais de 20 anos, justamente depois de sair daquele restaurante. Fechei a página imediatamente, sentindo um frio percorrer minhas costas. Quando mostrei a notícia ao gerente, ele arrancou meu celular da mão e mandou que eu esquecesse tudo aquilo. Mas era tarde demais. Naquela noite, enquanto limpava uma mesa, ouvi alguém chamar meu nome. A voz vinha da última cabine do salão, onde não havia absolutamente ninguém. Passei a prestar mais atenção durante os turnos da madrugada. Sempre que uma comanda misteriosa aparecia, a temperatura do restaurante caía repentinamente. As luzes piscavam por alguns segundos e o relógio da parede parava exatamente às 2 horas. Em uma dessas noites, resolvi seguir meus instintos. Preparei discretamente a sopa, o pão e o café exatamente como estava escrito na comanda. Coloquei tudo em uma bandeja e caminhei até a mesa vazia de onde parecia vir a voz. Assim que apoiei os pratos, ouvi claramente o som de uma colher mexendo na sopa. O café começou a baixar sozinho dentro da xícara. A cadeira se moveu alguns centímetros para trás, como se alguém acabasse de se levantar. Antes que eu pudesse correr, uma voz grave falou ao meu lado: "Obrigado. Fazia 20 anos que ninguém aceitava meu pedido." Naquela madrugada, o gerente não teve mais como esconder a verdade. Contou que Antônio era um cliente habitual. Em sua última visita, o restaurante estava tão cheio que seu pedido nunca chegou à mesa. Irritado, ele saiu dirigindo em alta velocidade durante uma tempestade e morreu poucos minutos depois em uma curva da estrada. Desde então, todas as semanas sua comanda voltava a aparecer, como se ele ainda esperasse ser atendido. Durante anos, todos ignoraram os pedidos acreditando que o espírito desapareceria. Mas aconteceu o contrário. A cada nova comanda ignorada, estranhos acidentes começavam a acontecer entre os funcionários. Alguns desapareciam sem deixar rastros. Outros simplesmente nunca mais voltavam ao trabalho. O gerente acreditava que, enquanto ninguém servisse aquela última refeição, Antônio continuaria preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Na noite seguinte, decidi deixar outro prato sobre a mesa antes mesmo que a comanda aparecesse. Esperei em silêncio, observando de longe. Poucos minutos depois, um homem começou a surgir lentamente diante da cadeira. Seu corpo parecia coberto por sombras, mas seu rosto era perfeitamente visível. Era exatamente igual à fotografia encontrada na reportagem. Ele sorriu discretamente, comeu toda a refeição e colocou algumas notas antigas sobre a mesa como pagamento.
Quando terminou, levantou-se e caminhou até mim. Pensei que fosse morrer de medo. Em vez disso, ele apenas perguntou: "Você acredita que uma promessa pode prender alguém por toda a eternidade?" Antes que eu respondesse, desapareceu diante dos meus olhos. Sobre a mesa ficou apenas uma chave enferrujada. No dia seguinte, descobri que a chave pertencia a um antigo armário esquecido no depósito do restaurante. Dentro dele havia dezenas de comandas antigas, todas com o nome de Antônio Carvalho, acumuladas durante mais de 20 anos. Também encontrei uma carteira de couro contendo seus documentos e uma carta escrita para a esposa, que nunca havia sido entregue. O gerente decidiu localizar a família. Dias depois, a carta finalmente chegou às mãos da viúva. Na mesma noite, pela primeira vez em décadas, nenhuma comanda apareceu sobre o balcão. Todos acreditaram que a história havia terminado. Até que, semanas depois, um novo papel surgiu exatamente no mesmo lugar. O pedido era diferente. Apenas um café. O nome, porém, fez meu coração parar por alguns segundos. Quem havia assinado aquela comanda era eu. Olhei imediatamente para o relógio. Marcava exatamente 2 horas da manhã. Atrás de mim, uma voz sussurrou bem perto do meu ouvido: "Sua mesa já está pronta." Quando fiquei desempregado, aceitei a primeira oportunidade que apareceu. Era uma vaga de garçom em um restaurante na beira de uma rodovia, conhecido por funcionar 24 horas por dia. O anúncio prometia um ótimo salário, mas havia uma condição estranha. O turno começava à meia-noite e terminava às 6 da manhã. Durante a entrevista, o dono parecia nervoso. Antes de me contratar, fez apenas uma pergunta: "Você consegue fingir que não vê certas coisas?" Achei que ele estivesse brincando e respondi que sim. Ele sorriu, mas seu olhar continuou sério. Na primeira noite, percebi que quase todos os clientes chegavam depois das 2 da manhã. Entravam em silêncio, sentavam-se sempre nas mesmas mesas e nunca conversavam entre si. O mais estranho era que nenhum carro parava do lado de fora. Eles simplesmente apareciam dentro do restaurante. Quando perguntei aos outros garçons por onde aqueles clientes entravam, ninguém respondeu. Apenas continuaram trabalhando como se aquilo fosse completamente normal. Depois de alguns dias, comecei a notar um padrão. Todos os clientes pediam exatamente a mesma comida: carne assada, batatas e café preto. Nunca pediam sobremesa, nunca reclamavam e sempre deixavam o dinheiro contado sobre a mesa. Porém, havia um detalhe impossível de ignorar. Sempre que recolhia os pratos, a comida desaparecia, mas os talheres permaneciam completamente limpos, como se ninguém tivesse tocado neles. Certa madrugada, resolvi observar um dos clientes de longe. Vi claramente quando ele levou uma colher à boca. Mas, antes que a comida chegasse ao rosto, simplesmente desapareceu da colher. Meu coração acelerou. Naquele momento, o homem levantou lentamente a cabeça e me encarou. Seus olhos eram completamente brancos. Sem mover os lábios, ouvi sua voz dentro da minha cabeça: "Continue trabalhando. Ainda não é sua hora." Assustado, procurei o cozinheiro mais antigo. Ele fechou a porta da cozinha e revelou um segredo que jamais esquecerei. Segundo ele, o restaurante havia sido construído sob o local onde existia uma antiga hospedaria destruída por um incêndio décadas antes. Muitas pessoas morreram sem conseguir escapar. Desde então, todas as madrugadas, aqueles viajantes retornavam para fazer sua última refeição antes de seguir viagem. O restaurante permanecia aberto não por escolha do dono, mas porque, sempre que tentaram fechar o estabelecimento, tragédias aconteceram. Funcionários desapareciam, incêndios surgiam do nada e acidentes fatais eram registrados na rodovia. A única forma de manter a paz era continuar servindo os clientes da madrugada. Naquela noite, pela primeira vez, ouvi alguém bater na porta do restaurante exatamente às 3 horas. Quando abri, não havia ninguém. Apenas uma placa antiga caída no chão escrita à mão: "Ainda lugar para mais um." Na semana seguinte, uma tempestade tomou conta da região. A energia acabou por alguns segundos. Quando as luzes voltaram, o restaurante havia mudado completamente. As paredes modernas desapareceram.
O salão estava velho, coberto de fuligem e iluminado apenas por velas. Os clientes continuavam sentados, mas agora seus corpos apresentavam queimaduras profundas. Alguns tinham roupas rasgadas, outros carregavam marcas de sangue pelo rosto. Mesmo assim, permaneciam comendo em absoluto silêncio. Tentei correr até a saída, mas a porta dava acesso apenas a um corredor escuro que parecia não ter fim. Foi quando um senhor muito idoso me chamou com um gesto da mão. Ao me aproximar, ele falou calmamente: "Todos que entram aqui acreditam que estão trabalhando. Na verdade, estão esperando a própria vez de sentar." Desesperado, tentei abandonar o restaurante naquela mesma madrugada. Peguei minhas coisas e caminhei até o estacionamento. Meu carro continuava ali, mas a estrada havia desaparecido. Em seu lugar existia apenas uma névoa espessa. Ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, dezenas de clientes estavam parados diante da entrada observando cada movimento meu. Nenhum deles piscava. O dono do restaurante surgiu ao meu lado e disse algo que me fez perder completamente as esperanças. Eu também tentei ir embora. Isso aconteceu há 30 anos. Olhei assustado para ele. Apesar de aparentar pouco mais de 50 anos, descobri que sua carteira de trabalho registrava sua contratação em 1978. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele desapareceu lentamente diante dos meus olhos, como fumaça levada pelo vento. Na manhã seguinte, acordei em casa acreditando que tudo havia sido um pesadelo. Decidi nunca mais voltar ao restaurante. Alguns dias depois, porém, recebi uma ligação. Era o gerente perguntando por que eu havia faltado ao turno da madrugada. Respondi que tinha pedido demissão. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Você nunca pediu demissão. Você nunca saiu daqui." Desliguei imediatamente. No mesmo instante, alguém bateu à porta da minha casa. Era um entregador segurando um envelope sem remetente. Dentro havia meu crachá de garçom, ainda coberto por cinzas, acompanhado de uma pequena comanda. Nela estava escrito apenas: "Mesa reservada. Cliente Rafael. Horário 3 horas." Naquela noite, acordei exatamente às 3 da manhã com um cheiro de carne assada invadindo meu quarto. Quando abri os olhos, vi dezenas de clientes sentados ao redor da minha cama, esperando em silêncio que eu começasse mais um turno de trabalho. Desde então, nunca mais consegui dormir depois da meia-noite, porque toda madrugada escuto alguém bater 3 vezes na minha porta, como se o restaurante ainda estivesse esperando o garçom que nunca conseguiu ir embora. Trabalhei durante quase 2 anos como garçom em um restaurante sofisticado localizado no centro da cidade. Era um lugar conhecido pelos jantares românticos, música ao vivo e clientes exigentes. Eu já tinha visto de tudo, desde pessoas passando mal até brigas entre casais, mas nada se comparava ao que começou a acontecer em uma noite de sexta-feira. Eram exatamente 11h50 quando uma mulher entrou sozinha. Usava um longo vestido branco, luvas claras e um chapéu antigo que escondia parte do rosto. Ela caminhava lentamente, sem fazer o menor barulho. Pediu a mesa mais afastada do salão e, quando me aproximei para anotar o pedido, falou em voz baixa: "Quero apenas sopa de cebola, pão fresco e uma taça de vinho tinto." Era um pedido simples, mas havia algo estranho nela. Durante todo o atendimento, nunca levantou a cabeça. Seu rosto permanecia escondido pela aba do chapéu. Depois de servir a refeição, percebi que ela não tocava na comida. Ficava apenas olhando para o prato, completamente imóvel. Quando fui levar a conta, a cadeira estava vazia. A mulher havia desaparecido sem que ninguém a visse sair. Sobre a mesa havia apenas uma nota antiga e uma rosa branca. Imaginei que ela tivesse ido embora discretamente, mas aquilo voltou a acontecer na semana seguinte. Exatamente no mesmo horário, a mesma mulher entrou pela porta principal, usando a mesma roupa, caminhando da mesma maneira e fazendo exatamente o mesmo pedido. Nenhum dos outros garçons parecia surpreso. Quando perguntei se a conheciam, todos ficaram em silêncio. O gerente apenas respondeu que eu deveria atendê-la sempre com respeito e jamais tentar conversar além do necessário. A curiosidade tomou conta de mim. Antes de servir o vinho, observei discretamente o reflexo dela em uma janela próxima.
Meu sangue gelou. A cadeira aparecia vazia no vidro. O prato, a taça e os talheres estavam lá. Mas a mulher simplesmente não tinha reflexo. Assustado, deixei a bandeja cair. No mesmo instante, ela levantou lentamente a cabeça. Pela primeira vez consegui ver parte do seu rosto. Sua pele era extremamente pálida e seus olhos pareciam completamente cinzentos. Ela sorriu por alguns segundos e voltou a abaixar a cabeça, como se nada tivesse acontecido. Naquela madrugada procurei o cozinheiro mais antigo do restaurante. Depois de muita insistência, ele decidiu contar a verdade. Mais de 20 anos antes, uma mulher havia reservado uma mesa naquele restaurante para comemorar seu aniversário de casamento. Ela esperou horas pelo marido, mas ele nunca apareceu. Enquanto voltava para casa naquela mesma noite, sofreu um grave acidente e morreu antes da chegada do socorro. Desde então, todas as sextas-feiras ela retornava ao restaurante para esperar alguém que jamais chegaria. O mais assustador era que nenhum funcionário podia tratá-la com desrespeito. Um antigo garçom decidiu ignorá-la certa noite e se recusou a atendê-la. No dia seguinte, desapareceu sem deixar qualquer pista. Nunca encontraram seu corpo. Antes de terminar a história, o cozinheiro segurou meu braço e fez um último aviso: se um dia ela perguntar as horas, nunca responda. Na sexta-feira seguinte, eu já estava completamente nervoso. Quando o relógio marcou 11h50, a porta se abriu sozinha. A mulher entrou exatamente como nas outras vezes. Fiz seu pedido normalmente e permaneci distante, observando. Depois de alguns minutos, ela levantou lentamente a mão, chamando-me até a mesa. Respirei fundo e me aproximei. Sem levantar a cabeça, ela perguntou: "Você sabe que horas ele chega?" Lembrei imediatamente do aviso do cozinheiro e permaneci calado. Ela repetiu a pergunta mais 2 vezes. O silêncio parecia irritá-la. Então começou a bater os dedos sobre a mesa. A cada batida, todas as luzes do restaurante piscavam ao mesmo tempo. Os clientes continuavam jantando normalmente, como se não percebessem nada. Quando a terceira batida ecoou pelo salão, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Virei rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. Decidi quebrar a regra. Olhei para ela e respondi baixinho: "Ele não vai chegar." Assim que terminei a frase, o restaurante inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. A mulher levantou lentamente o rosto. Pela primeira vez vi sua verdadeira aparência. Metade da face estava coberta por sangue seco e profundos cortes, como se tivesse atravessado um para-brisa. Seus olhos estavam completamente negros. Ela começou a chorar em silêncio. Lágrimas escuras escorriam sobre a toalha branca da mesa. Então sussurrou: "Foi isso que eu esperei ouvir por 23 anos." Logo depois, estendeu uma pequena fotografia em minha direção. Nela apareciam um homem e uma mulher sorrindo na porta do restaurante. No verso havia apenas uma frase escrita à mão: "Espere por mim." Na semana seguinte, a cadeira permaneceu vazia. Pela primeira vez, a mulher de branco não apareceu. Todos acreditaram que ela finalmente havia encontrado paz. Mas, quando o restaurante fechou, encontrei uma nova reserva registrada no sistema. O nome da cliente havia desaparecido. No lugar dele estava escrito apenas o meu nome, com uma observação logo abaixo: "Mesa para 2." Assustado, perguntei ao gerente quem havia feito aquela reserva. Ele respondeu que ninguém. O sistema simplesmente registrou sozinho às 11h50 da noite. Na saída, passei pela mesma mesa onde ela costumava sentar. Sobre a toalha havia uma única rosa branca completamente fresca e uma taça de vinho cheia. Quando olhei para o vidro da janela, vi meu reflexo. E, sentada ao meu lado, a mulher de branco sorria silenciosamente. Virei imediatamente, mas a cadeira estava vazia. Desde aquela noite, toda sexta-feira, exatamente às 11h50, uma mesa é preparada para 2. E, por mais que eu tente evitar, sempre encontro uma segunda taça servida, como se alguém ainda estivesse esperando que eu me sentasse para o jantar. Meu nome é Diego, e aceitei trabalhar como garçom no restaurante de um antigo hotel localizado no alto de uma serra.
O lugar era luxuoso por fora, mas tinha uma fama estranha entre os moradores da região. Diziam que muitos hóspedes faziam check-in, mas alguns nunca eram vistos indo embora. Como eu precisava do emprego, ignorei os comentários. No meu primeiro dia, o gerente explicou todas as funções normalmente, até chegar ao turno da madrugada. Foi então que seu tom mudou. Ele entregou uma bandeja de prata e disse que, depois das 2 da manhã, alguns pedidos de serviço de quarto apareceriam na cozinha. Eu deveria levar as refeições exatamente para o quarto indicado, bater 3 vezes na porta, deixar a bandeja no chão e ir embora imediatamente. Sob nenhuma circunstância eu poderia esperar alguém abrir a porta ou olhar pelo olho mágico. Achei aquela regra exagerada, mas concordei. Naquela mesma noite, às 2 em ponto, surgiu o primeiro pedido. Era para o quarto 309. Peguei a bandeja e subi pelo elevador antigo, que rangia a cada andar. Quando cheguei ao corredor, senti um frio intenso. Todas as luzes piscavam, e o silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Coloquei a bandeja diante da porta, bati 3 vezes e comecei a voltar. Antes de alcançar o elevador, ouvi a maçaneta girando lentamente. A curiosidade falou mais alto. Em vez de entrar no elevador, olhei discretamente para trás. A porta do quarto estava entreaberta, mas ninguém aparecia. A bandeja começou a deslizar sozinha para dentro do quarto, como se alguém invisível a puxasse. Em seguida, a porta se fechou lentamente. Corri de volta para a cozinha e contei ao gerente o que tinha visto. Ele ficou furioso. Disse que eu havia quebrado a principal regra do hotel e que agora precisava torcer para não receber outro chamado naquela noite. Não entendi o motivo, até perceber que, exatamente 15 minutos depois, o telefone da cozinha tocou novamente. Outro pedido. Mesmo quarto. A mesma refeição. O gerente apenas abaixou a cabeça e sussurrou: "Agora ele sabe que você consegue vê-lo." Nos dias seguintes, os pedidos para o quarto 309 passaram a acontecer todas as madrugadas. Sempre a mesma comida: sopa, pão, carne assada e chá. Resolvi perguntar à recepcionista quem estava hospedado naquele quarto. Ela consultou o sistema e respondeu que o apartamento permanecia vazio havia mais de 20 anos. Pensei que estivesse brincando, mas ela mostrou a tela do computador. Nenhum hóspede registrado. Intrigado, procurei antigos jornais da cidade. Encontrei uma reportagem contando que, décadas antes, um incêndio atingiu o 3º andar do hotel. Um casal e sua filha morreram presos justamente no quarto 309 porque a porta ficou travada durante o fogo. Desde então, funcionários relatavam ouvir pedidos de comida durante a madrugada. Quem se recusava a levá-los costumava desaparecer poucos dias depois. Fechei o jornal sentindo um arrepio percorrer todo o corpo. Na semana seguinte aconteceu algo ainda pior. Quando peguei a bandeja para subir ao 3º andar, percebi que havia 4 pratos em vez de 3. Achei que fosse um erro da cozinha, mas o pedido estava correto. Ao chegar ao corredor, encontrei a porta do quarto 309 já aberta. O interior estava completamente escuro. Mesmo assim, consegui ouvir vozes conversando baixinho, como se uma família estivesse reunida para jantar. Deixei a bandeja no chão e comecei a recuar. Foi quando uma voz infantil saiu de dentro do quarto. "Moço, está faltando um prato." Meu coração disparou. Olhei novamente para a bandeja. Agora realmente havia apenas 3 pratos. O quarto parecia esperar por mais um convidado. Antes que eu fugisse, uma pequena mão completamente queimada apareceu na fresta da porta e apontou diretamente para mim. Corri desesperadamente escada abaixo, ignorando o elevador. Quando alcancei o saguão, encontrei o gerente me esperando. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele perguntou se a menina havia pedido o 4º prato. Fiquei sem conseguir responder. Então ele contou a verdade. Durante o incêndio, havia 4 pessoas naquele quarto. O pai, a mãe, a filha e um garçom que tentou ajudá-los a escapar. Nenhum deles conseguiu sair vivo. Desde aquela noite, a família sempre preparava a mesa para 4 pessoas, esperando o retorno do garçom que nunca terminou seu trabalho. O gerente olhou diretamente para mim e completou:
Todos os funcionários novos recebem esse chamado. Se responderem ao convite, nunca mais deixam o hotel. Decidi abandonar o emprego imediatamente. Fiz minhas malas e fui embora antes do anoitecer. Durante semanas, tentei esquecer tudo aquilo, até que, certo dia, encontrei uma pequena bandeja de prata sobre a porta da minha casa. Em cima dela havia uma toalha dobrada, um guardanapo impecavelmente limpo e um cartão com o símbolo do hotel. Dentro do envelope havia apenas uma mensagem escrita à mão: o jantar será servido às 2 da manhã. Não se atrase. Rasguei o bilhete e joguei tudo no lixo. Naquela madrugada, acordei com 3 batidas lentas na porta do meu quarto. Pensei que estivesse sonhando, mas o cheiro de sopa quente invadiu o ambiente. Criei coragem para olhar em direção à porta. Uma bandeja estava apoiada no chão e, atrás dela, 4 sombras aguardavam em silêncio. Entre elas, a silhueta de uma menina segurava um prato vazio enquanto sorria para mim. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir depois das 2 da manhã. Porque, todas as madrugadas, alguém bate 3 vezes na minha porta, esperando que eu termine um serviço iniciado há muitos anos. Quando consegui meu primeiro emprego como garçom, achei que seria apenas uma forma de pagar as contas enquanto terminava a faculdade. O restaurante onde fui contratado era um dos mais antigos da cidade. Funcionava em um casarão centenário, conhecido pela boa comida e pela decoração clássica. Logo no primeiro dia, o gerente fez um tour pelo salão e explicou as funções de cada funcionário. Antes de terminar, apontou para uma mesa redonda no fundo do restaurante, parcialmente escondida por uma parede de madeira. Diferente das outras, aquela permanecia sempre impecavelmente arrumada, mesmo quando o restaurante estava lotado. Havia 4 pratos, 4 taças e uma vela apagada no centro. O gerente falou em um tom sério: depois das 11 da noite, ninguém atende essa mesa. Se algum cliente mandar você ir até lá, recuse. Se ouvir alguém chamando, ignore. E, principalmente, nunca sente naquela cadeira. Perguntei o motivo, mas ele apenas respondeu que algumas tradições existiam para proteger quem trabalhava ali. Os garçons mais antigos pareciam assustados. Um deles fez questão de trocar de setor para não passar perto daquele canto do salão. Durante uma semana inteira, nada aconteceu. A mesa continuava vazia todas as noites. Porém, em uma sexta-feira muito movimentada, um senhor se aproximou e disse que seus amigos já o esperavam na mesa do fundo. Estranhei, porque eu podia vê-la dali e não havia ninguém sentado. Mesmo assim, acompanhei o cliente até o local. Assim que chegamos, ele puxou uma cadeira e começou a conversar com pessoas invisíveis. Sorria, fazia brindes e respondia perguntas que só ele parecia ouvir. Os outros clientes continuavam jantando normalmente, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. Alguns minutos depois, o homem me chamou e pediu mais uma garrafa de vinho. Quando voltei com a bebida, a cadeira estava vazia. Ele havia desaparecido. Sobre a mesa restava apenas sua carteira, completamente queimada nas bordas, e uma fotografia antiga mostrando exatamente aquele mesmo restaurante, décadas antes. Levei a fotografia ao gerente. Assim que viu a imagem, ele empalideceu. Na foto apareciam 5 pessoas sorrindo ao redor da mesa do fundo. Entre elas estava o mesmo homem que eu havia acabado de atender. O problema era a data impressa no verso, 1968. O gerente respirou fundo e finalmente contou a história. Naquele ano, 5 amigos comemoravam um reencontro no restaurante quando um vazamento de gás provocou uma explosão. 4 morreram na hora. Apenas um sobreviveu, mas carregou a culpa por toda a vida, acreditando que poderia ter salvado os amigos. Diziam que, depois de sua morte, ele voltava ao restaurante todos os anos para terminar aquele jantar interrompido. O gerente fez um último alerta: enquanto ele jantar sozinho, tudo fica em paz. O problema é quando ele procura alguém para ocupar a 5ª cadeira. Na semana seguinte, exatamente às 11 da noite, ouvi meu nome sendo chamado. A voz vinha da mesa do fundo. Olhei discretamente e vi o mesmo senhor sentado sozinho, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Lembrei do aviso e tentei ignorar,
mas a voz ficou cada vez mais alta. Parecia ecoar dentro da minha cabeça. Sem perceber, comecei a caminhar até ele. Quando parei diante da mesa, havia 5 pratos servidos. O homem sorriu e apontou para a única cadeira vazia. Sente-se. Eles estão atrasados, mas já devem chegar. Recusei educadamente e dei um passo para trás. Nesse instante, a temperatura do salão despencou. As velas se acenderam sozinhas e 4 cadeiras começaram a se mover lentamente, como se pessoas invisíveis acabassem de se sentar. O som de copos brindando ecoou pelo restaurante inteiro. Tentei correr, mas minhas pernas simplesmente não respondiam. Aos poucos, 4 figuras começaram a surgir ao redor da mesa. Eram homens com roupas antigas, cobertas por poeira e manchas escuras. Seus rostos apresentavam queimaduras profundas, mas todos sorriam como velhos amigos reunidos depois de muito tempo. Um deles empurrou a cadeira vazia na minha direção. Outro colocou um prato diante de mim. O senhor que havia aparecido nas semanas anteriores levantou sua taça e disse: "Agora estamos completos outra vez." Naquele instante, ouvi um estrondo vindo da cozinha. As luzes se apagaram e, por alguns segundos, o restaurante inteiro desapareceu. Quando a energia voltou, os clientes continuavam jantando normalmente. A mesa estava vazia. Porém, havia um detalhe que me fez gelar. Um prato permanecia servido, com meu crachá cuidadosamente colocado sobre ele. Na manhã seguinte pedi demissão e nunca mais voltei ao restaurante. Meses depois, encontrei um antigo colega que ainda trabalhava lá. Durante a conversa, ele comentou que o restaurante continuava preparando a mesa do fundo todas as noites, mesmo sem receber reservas. Antes de nos despedirmos, ele me entregou um envelope encontrado no armário dos funcionários. Dentro havia uma fotografia recém-revelada. Nela apareciam os 5 homens do acidente de 1968, e um 6º garçom servindo vinho para todos eles. Esse garçom era eu. Virei a foto para conferir se era uma montagem, mas no verso estava escrito apenas: "Obrigado por aceitar nosso convite. Em breve, terminaremos o jantar." Naquela mesma noite, acordei ouvindo o som de taças se chocando dentro da minha cozinha. Quando acendi a luz, encontrei uma mesa posta para 6 pessoas. 5 cadeiras estavam ocupadas por sombras imóveis. A 6ª permanecia vazia, voltada exatamente para mim. Desde então, nunca mais consegui esquecer aquele restaurante. Porque toda vez que o relógio marca 11 da noite, escuto uma voz calma dizendo: "O jantar já vai começar. Estamos esperando apenas você." 0000000. Meu nome é Marcelo e trabalhei como garçom durante quase 3 anos em um restaurante que funcionava todas as noites, às margens de uma rodovia pouco movimentada. O movimento era intenso, principalmente depois das 10 da noite, quando caminhoneiros e viajantes paravam para jantar antes de seguir viagem. Era um trabalho comum, até que um cliente começou a aparecer todas as quartas-feiras, sempre no mesmo horário, exatamente às 23h47. Ele entrava sozinho, vestindo um terno preto impecável, chapéu escuro e luvas de couro. Nunca dizia boa noite, nunca olhava para ninguém e caminhava diretamente para a mesa número 9, próxima à janela. O estranho era que todos os funcionários pareciam evitá-lo. Sempre que ele chegava, os outros garçons inventavam alguma desculpa para não atendê-lo. Sem entender o motivo, acabei ficando responsável por aquela mesa. Quando me aproximei para anotar o pedido, senti um arrepio. O homem mantinha a cabeça baixa, escondida pela aba do chapéu. Em voz calma, pediu apenas carne mal passada, uma taça de vinho tinto e um copo de água. Antes que eu me afastasse, ele disse algo que nunca esqueci: "Não olhe para o meu rosto enquanto eu estiver aqui." Achei que fosse apenas uma excentricidade de algum cliente rico. Preparei o pedido normalmente e levei tudo até a mesa. Durante toda a refeição, ele permaneceu imóvel, sem levantar a cabeça. Sempre que precisava de alguma coisa, chamava meu nome em um tom extremamente educado. O curioso era que ele parecia saber meu nome, embora eu nunca tivesse me apresentado. Quando terminou de comer, deixou o dinheiro sobre a mesa e foi embora. Assim que saiu, percebi algo estranho.
O prato estava completamente vazio, mas os talheres permaneciam limpos, como se nunca tivessem sido usados. A taça de vinho estava seca, porém não havia nenhuma marca de dedos no vidro. Na semana seguinte, ele voltou no mesmo horário, fez exatamente o mesmo pedido e repetiu o aviso: não olhe para o meu rosto. A partir daí, aquilo virou rotina. Sempre às quartas-feiras, sempre às 23h47, sempre a mesma mesa e a mesma refeição. Minha curiosidade aumentava a cada semana. Perguntei ao gerente quem era aquele homem. Ele apenas respondeu que o restaurante existia graças àquele cliente e que eu deveria continuar fazendo exatamente o que ele pedia. Nenhuma explicação além disso. Resolvi investigar por conta própria. Comecei a revisar gravações das câmeras de segurança. Quase caí da cadeira quando assisti às imagens. Em todas elas, o homem aparecia entrando normalmente no restaurante. Mas, quando a câmera mostrava seu rosto, havia apenas uma sombra escura. Não era um defeito da gravação. Era como se a câmera fosse incapaz de registrar sua face. Em outro ângulo, vi algo ainda pior. Sempre que alguém passava atrás dele, desaparecia da imagem por alguns segundos, como se atravessasse um espaço vazio. Naquela mesma noite, enquanto fechava o restaurante, encontrei um antigo álbum de fotografias guardado no escritório. Em uma foto tirada em 1985, o mesmo homem aparecia sentado na mesa 9 usando exatamente as mesmas roupas. No dia seguinte, um cozinheiro aposentado voltou ao restaurante para visitar antigos colegas. Aproveitei a oportunidade para mostrar a fotografia. Assim que viu a imagem, ele fez o sinal da cruz. Contou que aquele homem frequentava o restaurante muito antes de ele começar a trabalhar ali. Segundo os funcionários antigos, décadas atrás um empresário sofreu um acidente terrível na rodovia. O carro pegou fogo e seu rosto ficou completamente destruído. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu chegar até o restaurante pedindo ajuda. Porém, todos acreditaram que fosse um assaltante e ninguém o socorreu. O homem morreu poucos metros depois da entrada. Desde então, voltava todas as quartas-feiras para terminar a última refeição que nunca conseguiu fazer. Antes de ir embora, o cozinheiro me fez um alerta: enquanto ninguém olhar para o rosto dele, ele permanece em paz. Mas quem quebrar essa regra nunca esquece o que viu. Passei dias tentando resistir à curiosidade. Até que, em uma quarta-feira chuvosa, decidi descobrir a verdade. Levei o jantar até a mesa e, enquanto colocava o prato diante dele, levantei discretamente a aba do chapéu. Naquele instante, senti meu corpo inteiro congelar. O homem realmente não tinha rosto. No lugar dos olhos, nariz e boca existia apenas uma superfície escura, como um vazio sem fim. Dentro daquela escuridão era possível ouvir dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Dei um passo para trás, completamente apavorado. Então, lentamente, uma boca começou a surgir naquele vazio. Ela se abriu em um sorriso impossível e pronunciou apenas uma frase: "Agora você me conhece." Todas as luzes do restaurante se apagaram ao mesmo tempo. Quando voltaram, o cliente havia desaparecido, mas a cadeira em que ele estava sentado permanecia quente. Na manhã seguinte, pedi demissão e prometi nunca mais voltar àquele lugar. Durante meses, tentei esquecer tudo o que tinha visto, mas algo começou a mudar. Sempre que eu passava diante de um espelho, tinha a impressão de que meu reflexo demorava alguns segundos para repetir meus movimentos. Depois, vieram os pesadelos. Em todos eles, eu servia um homem sentado à mesa 9. Certo dia, enquanto fazia barba, olhei para o espelho e senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu rosto havia sumido por um breve instante. Apenas uma sombra ocupava o lugar onde antes estavam meus olhos e minha boca. Pesquei rapidamente e tudo voltou ao normal. Naquela noite, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma fotografia recente do restaurante. Pela janela, era possível ver o cliente sentado na mesa 9. Atrás dele estava um garçom segurando uma bandeja. Esse garçom era eu. No verso da foto havia uma única frase escrita com tinta vermelha: "Na próxima quarta-feira, você não vai me servir, vai jantar comigo." Desde então, quando o relógio marca exatamente 23h47,
Desligo todas as luzes da minha casa e evito qualquer espelho. Porque, às vezes, ainda escuto alguém batendo delicadamente na porta. E uma voz conhecida perguntando se minha mesa já está pronta. Meu nome é Lucas e trabalhei como garçom durante quase um ano em um restaurante muito conhecido na entrada da cidade. O lugar vivia lotado, principalmente nos finais de semana, e as gorjetas dos clientes faziam toda a diferença no meu salário. No entanto, logo na primeira semana percebi que havia algo estranho acontecendo. Todos os garçons comemoravam quando recebiam boas gorjetas, menos quando elas vinham de um cliente específico. Sempre que alguém encontrava uma antiga moeda prateada misturada ao dinheiro da conta, o clima mudava completamente. Os funcionários paravam de conversar, o gerente recolhia a moeda usando um guardanapo e a trancava dentro de uma pequena caixa de madeira no escritório. Perguntei várias vezes o motivo daquele cuidado, mas ninguém queria responder. Um colega apenas disse que, se algum dia eu recebesse uma moeda antiga como gorjeta, deveria entregá-la imediatamente ao gerente e jamais levá-la para casa. Achei aquilo uma superstição sem sentido. Afinal, era apenas uma moeda. Cerca de um mês depois, atendi um senhor muito elegante. Vestia um terno cinza, usava uma bengala antiga e falava sempre em voz baixa. Durante o jantar foi extremamente educado. Quando terminou a refeição, deixou o pagamento sobre a mesa e saiu antes mesmo que eu trouxesse o troco. Ao recolher o dinheiro, encontrei uma moeda de prata completamente diferente das atuais. Em um dos lados havia o desenho de uma ampulheta. No outro, um símbolo que nunca tinha visto. Lembrei imediatamente do aviso dos colegas, mas resolvi guardar a moeda no bolso. Pensei que pudesse valer alguma coisa para colecionadores. Naquela noite, ao chegar em casa, coloquei a moeda sobre a mesa do quarto e fui dormir. Às 3 da manhã, acordei com o som metálico de algo girando. A moeda estava rodando sozinha sobre a madeira, como se alguém invisível a tivesse acabado de lançar. No dia seguinte voltei assustado ao restaurante. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o gerente perguntou se eu havia levado a moeda para casa. Meu silêncio foi suficiente para responder. Ele fechou a porta do escritório e contou uma história que poucos funcionários conheciam. Décadas atrás, um homem muito rico frequentava o restaurante todas as semanas. Era conhecido por dar gorjetas generosas aos garçons. Certo dia, sofreu um infarto durante o jantar e morreu antes da chegada da ambulância. Quando encontraram seus pertences, descobriram uma coleção de moedas raras que ele nunca permitia que ninguém tocasse. Desde então, sempre que seu espírito aparecia no restaurante, deixava uma dessas moedas como gorjeta. Todos que aceitavam o presente começavam a ouvir barulhos estranhos durante a madrugada. Depois de alguns dias, desapareciam sem deixar qualquer vestígio. O gerente acreditava que a moeda funcionava como um convite impossível de recusar. Naquela mesma noite, enquanto fechávamos o restaurante, ouvi uma bengala batendo lentamente no chão do salão vazio. O som se aproximava cada vez mais. 1, 2, 3 passos. Olhei em direção à porta principal e vi o mesmo senhor parado na entrada. Dessa vez, porém, ele não tinha sombra. Caminhou até a mesa onde havia jantado na noite anterior e sentou-se calmamente. Sem dizer uma única palavra, colocou outra moeda sobre a toalha branca. Quando pisquei, ele já havia desaparecido. Corri até a mesa. A moeda continuava ali. Antes que eu pudesse tocá-la, ouvi o gerente gritar para que eu saísse imediatamente do salão. Naquele instante, todas as cadeiras começaram a se mover sozinhas, como se dezenas de clientes invisíveis tivessem acabado de se levantar ao mesmo tempo. Decidi devolver a moeda. Na madrugada seguinte, esperei sozinho no restaurante. Exatamente às 3 horas, o senhor voltou. Caminhou lentamente até a mesma mesa e me olhou pela primeira vez. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas. Tremendo, coloquei a moeda sobre a mesa e disse que não a queria. Ele sorriu de forma discreta e respondeu: "Nenhuma gorjeta é gratuita." Então empurrou a moeda novamente na minha direção. Quando ela tocou minha mão, senti um frio insuportável. Imagens começaram a surgir diante dos meus olhos.
Vi dezenas de garçons desconhecidos segurando exatamente aquela mesma moeda antes de desaparecerem na escuridão. O último deles olhou diretamente para mim e sussurrou: "Agora é a sua vez." Desesperado, joguei a moeda dentro da lareira da cozinha. Ela desapareceu entre as chamas, e por alguns segundos, pensei que tudo tivesse acabado. Na manhã seguinte, porém, encontrei a mesma moeda sobre o travesseiro da minha cama, brilhando como se nunca tivesse sido tocada pelo fogo. Pedi demissão imediatamente e me mudei para outra cidade. Durante meses, nada aconteceu, até que consegui emprego em outro restaurante. No fim do meu primeiro turno, uma família terminou o jantar e deixou o pagamento sobre a mesa. Enquanto recolhia o dinheiro, meu coração quase parou. Entre as notas havia uma antiga moeda de prata com uma ampulheta gravada. Levantei a cabeça rapidamente para procurar os clientes, mas eles haviam desaparecido. No verso da moeda surgiu uma pequena inscrição que eu nunca tinha visto antes: "Obrigado por continuar nosso atendimento." Desde então, nunca mais aceitei gorjetas sem olhar atentamente cada moeda. Porque, às vezes, quando o restaurante fica em silêncio, ainda escuto o som de uma bengala caminhando lentamente entre as mesas, procurando o próximo garçom disposto a aceitar um pagamento que custa muito mais do que dinheiro. Meu nome é Eduardo e, durante anos, trabalhei como garçom em festas de casamento, aniversários e eventos empresariais. Já tinha servido milhares de pessoas e nunca havia passado por nada fora do comum. Tudo mudou quando uma empresa de eventos me ofereceu um trabalho extremamente bem pago. O serviço aconteceria em uma antiga fazenda, distante da cidade, e duraria apenas uma noite. O valor era quase 3 vezes maior do que eu costumava receber, então aceitei sem pensar 2 vezes. Assim que cheguei ao local, percebi que havia algo estranho. A propriedade era enorme, mas completamente silenciosa. Nenhum funcionário conversava, e todos evitavam olhar diretamente para a casa principal. O organizador do evento reuniu a equipe e deu apenas uma orientação: sirvam os convidados normalmente. Não conversem com eles. Não façam perguntas. E, quando o relógio marcar meia-noite, não olhem para o salão principal, aconteça o que acontecer. Aquela recomendação parecia absurda, mas todos os garçons antigos assentiram com a cabeça, como se já soubessem exatamente do que ele estava falando. Por volta das 10 da noite, os convidados começaram a chegar. Eram dezenas de pessoas muito bem vestidas, usando roupas que pareciam pertencer a outra época. Homens de terno, mulheres com vestidos antigos e crianças comportadas caminhavam pelo salão em completo silêncio. O mais estranho era que ninguém ria, conversava ou usava o celular. Apenas sentavam às mesas e esperavam a comida ser servida. Enquanto levava bebidas, comecei a notar pequenos detalhes. Alguns convidados tinham a pele extremamente pálida. Outros apresentavam marcas escuras no pescoço ou nas mãos, como queimaduras antigas. Mesmo assim, ninguém parecia perceber. Quando fui servir vinho a um senhor idoso, ele segurou meu braço e perguntou em voz baixa: "Você é novo aqui?" Respondi que sim. Ele sorriu de maneira estranha e completou: "Então ainda há tempo para ir embora." Pouco antes da meia-noite, o ambiente ficou completamente diferente. A temperatura caiu de repente e todas as velas do salão se apagaram ao mesmo tempo. Lembrei do aviso do organizador e mantive os olhos baixos enquanto continuava caminhando com a bandeja. Foi então que ouvi o som de dezenas de cadeiras sendo arrastadas ao mesmo tempo. A curiosidade venceu o medo. Levantei a cabeça por apenas alguns segundos. Arrependi-me imediatamente. Todos os convidados estavam de pé, imóveis, olhando diretamente para mim. Seus rostos haviam mudado completamente. Alguns estavam queimados, outros tinham ferimentos profundos e havia pessoas com partes do corpo cobertas de terra, como se tivessem acabado de sair de um cemitério. Nenhum deles piscava. Apenas me observavam em absoluto silêncio. Antes que eu pudesse desviar o olhar, uma mulher sorriu e disse: "Ele nos viu." Corri até a cozinha completamente desesperado. Os outros garçons já estavam escondidos lá dentro, como se esperassem exatamente aquilo acontecer. O organizador fechou a porta e contou a verdade. Décadas antes,
Naquela fazenda acontecia um grande baile de comemoração. Durante a festa, um incêndio começou no salão principal. As portas ficaram bloqueadas e quase todos os convidados morreram presos. Desde então, uma vez por ano, eles retornavam para terminar o último banquete. A empresa de eventos existia apenas para manter aquela tradição. Se a festa deixasse de acontecer, os espíritos procurariam alimento em outro lugar. O problema era que ninguém podia olhar diretamente para os convidados depois da meia-noite. Quem quebrasse essa regra passava a fazer parte da celebração para sempre. Enquanto o organizador falava, alguém começou a bater lentamente na porta da cozinha. 3 batidas, uma pausa, mais 3 batidas. Em seguida, uma voz feminina perguntou: "O garçom que nos viu já pode voltar?" Ninguém respondeu. As batidas continuaram durante vários minutos. De repente, tudo ficou em silêncio. Achando que eles tinham ido embora, abri a porta apenas alguns centímetros. O corredor estava vazio. Respirei aliviado. Então senti uma mão gelada pousar sobre meu ombro. Virei lentamente e encontrei a mesma mulher parada atrás de mim. Seu vestido estava queimado, e metade do rosto havia desaparecido entre marcas de fogo. Ela segurava um prato vazio e falou calmamente: "Ainda falta servir a sobremesa." Consegui fugir da fazenda antes do amanhecer e nunca mais aceitei trabalhar em eventos isolados. Durante meses, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passará de um pesadelo. Até que, certo dia, recebi pelo correio um elegante convite dourado. Não havia remetente. Dentro do envelope estava escrito apenas: "A família tem o prazer de convidá-lo para nosso banquete anual." A data marcada era exatamente a mesma da festa da fazenda. No rodapé aparecia uma observação escrita à mão: "Traje social obrigatório. Garçons devem chegar 1 hora antes." Rasguei o convite e joguei tudo no lixo. Naquela noite, acordei sentindo o cheiro de comida recém-preparada. Quando desci até a cozinha, encontrei uma longa mesa posta para dezenas de pessoas. Todos os pratos estavam vazios, exceto um. Nele havia um crachá de garçom com meu nome. Ao fundo, ouvi aplausos vindos da sala de jantar. Quando me virei, dezenas de convidados queimados estavam sentados em silêncio, segurando talheres e esperando apenas que eu começasse a servi-los novamente. Desde então, todos os anos, na mesma data, escuto batidas na porta exatamente à meia-noite. Nunca tive coragem de atender, porque sei que, do outro lado, há um banquete que ainda não terminou, e convidados que jamais aceitaram a minha saída. Uma equipe internacional de exploração oceânica decidiu realizar uma expedição inédita em uma área extremamente profunda e pouco mapeada do Atlântico Sul, conhecida entre pesquisadores como Zona do Silêncio. O objetivo oficial era documentar um conjunto de destroços de navios desaparecidos ao longo de décadas. Entre eles, havia um em especial que chamava atenção: um navio sem registro confirmado, apelidado pelos técnicos de O Túmulo do Oceano. Nenhum dado histórico explicava sua origem. Nenhum país reivindicava sua construção. Mesmo assim, ele aparecia nos mapas de sonar como uma estrutura enorme, repousando em uma profundidade que ultrapassava qualquer limite conhecido de exploração segura. A equipe decidiu que seria o último e mais perigoso mergulho da missão. A descida começou em silêncio absoluto. Conforme os veículos submersíveis avançavam, a luz natural desaparecia completamente, substituída apenas pelos faróis artificiais cortando a escuridão densa do oceano profundo. Aos poucos, a estrutura do navio começou a surgir no alcance das câmeras. Era gigantesco, muito maior do que qualquer cargueiro conhecido, e estava perfeitamente intacto. Não havia sinais de colapso, corrosão severa ou destruição externa. Parecia ter sido colocado ali, e não afundado. O mais inquietante era o fato de que nenhuma corrente marítima ao redor parecia afetá-lo. O ambiente ao redor era estranhamente estático, como se a água tivesse perdido movimento naquele ponto específico. A equipe iniciou a descida de mergulho com sensores e câmeras internas. Ao entrar pela abertura principal, encontraram o interior intacto, mas completamente vazio. Corredores longos, portas abertas, cabines organizadas como se a tripulação tivesse saído de forma ordenada.
Não havia sinais de luta, nem objetos abandonados de forma aleatória. Mas havia algo errado com o tempo dentro do navio. Relógios digitais de equipamentos antigos ainda piscavam em intervalos irregulares, mesmo sem fonte de energia. E os sensores de pressão registravam variações impossíveis, como se o interior do navio não estivesse na mesma profundidade que o exterior. Conforme avançavam, os mergulhadores começaram a relatar sensações estranhas. Não eram sons claros, mas impressões auditivas, como sussurros muito distantes, quase confundidos com o ruído da água. Em alguns momentos, as câmeras captavam breves movimentos nos corredores à frente, mas nada era encontrado ao chegar no local. No centro da embarcação, encontraram a ponte de comando. Todos os sistemas estavam desligados, exceto um único monitor antigo que ainda emitia sinal intermitente. A tela mostrava imagens distorcidas do próprio oceano ao redor, como se estivesse transmitindo em tempo real de fora do navio. Foi então que o áudio da transmissão começou. Um som contínuo de emergência, seguido de uma voz fragmentada, repetindo coordenadas incompletas e mensagens interrompidas. Aos poucos, a gravação foi ficando mais clara, até que uma frase específica se repetiu com precisão absoluta: "Não é um naufrágio." Nesse instante, todas as luzes da equipe falharam por alguns segundos. E foi nesse intervalo de escuridão total que as câmeras externas registraram algo impossível. O navio não estava mais parado. Ele havia se inclinado levemente, como se tivesse respondido à presença dos mergulhadores. Quando a energia voltou, a ponte de comando estava vazia. Mas o monitor ainda estava ligado. E agora mostrava algo diferente. A transmissão não vinha mais do oceano externo. Vinha de dentro do próprio navio. E a imagem final capturada antes da perda total de sinal mostra um corredor iluminado, com uma figura parada no fundo, observando diretamente a câmera. Após esse momento, todos os sistemas de comunicação foram perdidos. Nenhum dos mergulhadores retornou à superfície naquele dia. A última coisa registrada pelos sensores foi simples: um pulso, vindo do fundo do navio, sincronizado com o batimento cardíaco da equipe.